Fala pessoal, beleza? Quer aprender a trabalhar com structs em C++? Então continue assistindo esse vídeo. Fala pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre o uso de struct em C++. Vamos lá. Então, inicialmente, aqui a gente faz um paralelo entre variáveis, vetores e matrizes. Então, como nós já vimos até então aqui no curso, uma variável permite guardar um único dado de um tipo específico. Era o nosso pote virtual, né? O nosso recipiente virtual. Então, tentando fazer uma analogia aqui, nós poderíamos dizer que a variável é um ovo, certo? Já um vetor, ele permite guardar vários dados do mesmo tipo. Então, nós poderíamos dizer que um vetor é uma lista de ovos, todos do mesmo tipo. Já uma matriz, ela permite guardar vários vetores de mesmo tipo, poderíamos assim dizer. Então, nós teríamos ali que uma matriz seria uma dúzia de ovos, uma caixinha de ovos, né? Temos duas dimensões, no caso, ali sendo exemplificado. Precisamos mesmo de struct? Bom, se a gente analisar a tabela a seguir, a gente vai perceber que a primeira coluna nós temos dados do tipo int. Confere? A outra coluna nós temos dados do tipo string. Depois nós temos dados do tipo string na coluna unitário e na sequência nós temos dados do tipo float, né, na coluna valor. E aí a gente percebe que nós temos diferentes tipos de dados, né? E aí então a gente conclui que é necessário, né, algo novo para lidar com estruturas desse tipo, já que a gente tem diferentes tipos de dados, né? E no caso, uma variável armazena apenas um dado de um único tipo. Vetor permite armazenar diferentes dados, todos eles de um mesmo tipo. Matriz também. E aí, então, nós temos a nossa struct, né? Que é um recurso novo que nos permite armazenar diferentes dados de diferentes tipos, certo? Como que a gente faz para declarar uma struct? Então, considerando aquela tabela ali que a gente está vendo na tela, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai utilizar as palavras reservadas typedef struct, certo? A gente está definindo um tipo struct que é composto por, aqui neste caso eu estou compondo essa struct pelo quê? Por uma variável do tipo int chamado code, outra variável do tipo string chamado desc, outra do tipo string e outra do tipo float. Percebe? Eu posso compor a minha struct a partir de diferentes variáveis, diferentes tipos de variáveis, certo? E ao término eu chamo esta struct de st_produto. Beleza? Então, eu defini uma estrutura composta por diferentes variáveis de diferentes tipos e a essa estrutura eu dou o nome de st_produto neste caso. O nome a gente dá ao final, depois de fechar chaves, certo? Então, dou o nome, ponto e vírgula, encerrou aqui a definição da minha struct. Beleza? Na sequência, eu posso usar aquela struct que eu defini como um tipo de dado. Ou seja, agora eu estou declarando, estou usando ela como um tipo de dado e estou declarando um vetor de 5 posições de que tipo? Do tipo st_produto. O que é st_produto? É essa struct que eu defini aqui. Certo? Então você pode criar novos tipos de dados através do uso de struct e instanciar novas variáveis, enfim, usando esse tipo que você mesmo criou. Então nós temos lá, né, que aquele cara ali que a gente está declarando ali na struct, agora vira um novo tipo de dado que você pode utilizar no seu programa, certo? Como que a gente faz para utilizar, então, já que para declarar uma struct é assim como a gente está vendo na tela? Bom, para utilizar, basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Nesse caso que a gente está usando um laço for, porque eu declarei um vetor, né? Então, eu uso um laço for para percorrer o vetor. E para acessar as posições, né, dessa struct, eu vou fazer como vocês estão vendo na tela. Ó. Lista produtos, posição corrente, no caso, né, já que eu estou usando o x para percorrer esse vetor, e aí ponto e a propriedade que eu quero acessar daquela struct. Perceba, ponto .code, ponto .desc, ponto .nt, ponto .vlr.
Por que isso? Porque são as propriedades que eu declarei aqui na minha struct. A minha struct é composta por essas propriedades, certo? E aí, para exibir na tela o conteúdo dessa struct, né, a gente vai proceder de forma análoga, né, substituindo, por exemplo, o cin por cout. Show? E aí, agora, então, nós temos aqui um exercício para colocar em prática isso que a gente acabou de ver. Escreva um programa em C++ que simule um sistema de cadastro de usuário. Para tanto, o algoritmo deverá ser capaz de armazenar os dados de 5 usuários. Veja só, 5 usuários. Para cada usuário, o algoritmo deverá solicitar os seguintes dados: nome completo, idade e cidade natal. Finalmente, o algoritmo deverá escrever na tela os dados na seguinte forma. E aí tem ali um modelinho, né, o formato que a gente precisa imprimir esses dados na tela. Então, são 5 usuários, tem 3 propriedades. Vamos utilizar, então, uma struct dentro de um laço de repetição. Então, vamos lá para a nossa IDE tentar realizar este exercício. Vou clicar aqui para pedir um arquivo fonte e vamos lá. A gente tem, então, que escrever um programa, né, que leia nome, idade e cidade de 5 pessoas diferentes. Então, eu vou utilizar um struct. Então, eu vou declarar aqui um type def struct. E aqui dentro eu vou criar essas variáveis. Vai ser uma do tipo string nome, uma do tipo int idade e outra string de cidade. Dessa forma aí. E eu vou chamar essa struct de pessoa. Beleza? Então eu criei um novo tipo de dado, né? Através do uso de struct. Esse tipo de dado vai se chamar pessoa e esse tipo de dado é composto por 3 propriedades, certo? Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tipo que eu criei, né? E vou declarar um vetor de nome lista pessoas. E vai ter 5 posições essa lista. Então, eu declarei um vetor de 5 posições. De que tipo? Do tipo pessoa. E quem é essa pessoa? É uma estrutura que eu declarei aqui em cima, composta por essas propriedades aqui. Como eu declarei um vetor, eu vou precisar aqui de uma variável, né, auxiliar para percorrer esse vetor, já que eu vou usar aqui o laço for para fazer essa varredura. Então aqui eu vou declarar então um laço for com i igual a 0 e menor que 5, já que o meu vetor tem 5 posições, e mais. Pronto, declarei aqui meu laço for, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um cout, digite o nome da pessoa, e aí eu vou concatenar aqui, vou fazer aqui um truquezinho, para quem já vem assistindo os vídeos anteriores sabe por que eu estou fazendo isso aqui, e dou um ponto e vírgula. Aqui vai ser então uma mensagem, né, para que o usuário saiba que ele tem que digitar naquele momento o nome da pessoa tal. Agora, mais uma outra mensagem para ele digitar a idade da pessoa tal, e outro para ele digitar a cidade, né, da pessoa tal. Cidade da pessoa tal. E aí eu vou ter que ler esses dados, né? Antes de ler esses dados, vamos fazer a seguinte reflexão. Nome de pessoa. Pode ser um nome simples, pode ser um nome composto, pode ser um nome completo, ou seja, pode ser uma string composta por mais de uma palavra. Confere. Idade. Idade é um inteiro, né? É um inteiro. Então, esse é bem simples. Cidade. Tem cidades cujo nome é composto por uma única palavra, tem outras cidades que o nome é composto por mais de uma palavra. Então, a gente percebe aqui que tem algumas peculiaridades, né? Por assim dizer. E aí, o que eu queria comentar aqui com vocês é o seguinte. O comando cin, como a gente já viu em vídeos anteriores, ele é bom para lidar com dados do tipo int e float, por exemplo. O comando cin, ele não é bom para lidar com conteúdos textuais, certo? Com strings compostas por mais de uma palavra. Se tu tens, por exemplo, que utilizar o cin para ler uma string,
Se essa string for simples, composta por uma única palavra, não terá problema. Mas se tu quiseres digitar uma string composta por mais de uma palavra, o cin vai dar problema. E aí, neste caso, nós temos o getLine. O getLine, como a gente já viu em vídeos anteriores, é ótimo para lidar com strings compostas por mais de uma palavra, certo? Então, a gente tem o cin para a entrada de dados, que quando a gente vai trabalhar com inteiro, com float, o cin é ótimo. Mas quando a gente vai trabalhar com conteúdos textuais compostos por mais de uma palavra, o getLine é o cara certo, beleza? E toda vez que você utilizar um getLine logo após um cin, aqui no meio do caminho, você tem que usar uma funçãozinha que é o cin.ignore, certo? Essa funçãozinha aqui é boa quando seu getLine parece estar sendo ignorado. Vou colocar desta forma aqui. Então, só revisitando aqui algumas funçõezinhas aqui de entrada de dados que são bastante importantes, certo? Eu não vou entrar em maiores detalhes a respeito disso, porque eu já tenho um vídeo gravado que eu explico direitinho o porquê que isso aqui acontece, o porquê que uma é boa para isso, o porquê que uma é boa para aquilo, o porquê que o cin.ignore deve ser utilizado em determinada situação. E o link para esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição, certo? Mas eu vou me valer desses conhecimentos aqui, né, para a gente resolver este exercício aqui. Então, no caso, o nome é um conteúdo textual que pode ter mais de uma palavra, né? Então, eu vou usar aqui, em vez de cin, eu vou usar um getLine. GetLine, o quê? Cin e o nome da variável dentro da qual eu desejo guardar. No caso, lista pessoas, posição e o nome vai estar guardado na propriedade nome. E é assim que eu acesso, então, uma propriedade de um vetor de struct, certo? GetLine, cin, lista pessoas, índice, né, ponto nome. Beleza? A idade da pessoa, a idade é um valor do tipo int, né? Então, o cin, nesse caso aqui, resolve de boas. Lista pessoas, entre colchetes e idade. Desta forma aí que vocês estão vendo na tela. Já cidade é o conteúdo textual composto por mais de uma palavra, muitas vezes, por exemplo, Porto Alegre, São Miguel do Oeste, né? Então, neste caso aqui, eu vou usar também getLine. getLine, e aí é cin.lista pessoas, ponto não, vírgula, cin, vírgula, lista pessoas, índice i, ponto, cidade, que é o nome da propriedade que eu declarei lá na struct, né? Olha lá, cidade, cidade. Show de bola. Neste código aqui que eu escrevi, tem algum getLine que vem após um cin? Vamos ver. Este getLine, o que tem antes? Tem um cout. Este cin, tá tranquilo. E este getLine, tem algum cin antes dele? Vamos ver, vamos ver. Tem, olha só, tem aqui. Então, neste caso aqui, conforme eu explico no vídeo que eu já mencionei, que eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui, nesse caso aqui, nós vamos ter que usar um cin.ignore, certo? Dessa forma aí que vocês estão vendo. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou lendo o nome da pessoa com getLine e, portanto, eu posso ler um nome completo, né? Um nome composto por vários nomes e sobrenomes. Aqui eu estou lendo a idade da pessoa. Aqui eu estou corrigindo aquele bug que acontece quando a gente usa getLine após um cin. E aqui no final, então, eu leio uma cidade, né, podendo receber um nome composto por mais de uma palavra. Show de bola. Então aqui está certinho. Eu vou agora copiar esse trecho aqui para imprimir na tela, né, o conteúdo aí que o usuário digitar. Aqui eu só vou dar um cout com endl para dar uma quebra de linha. E aqui na sequência, então, eu vou imprimir o conteúdo aqui na tela. Então, a pessoa de nome, e aí eu vou concatenar com o nome. Natural
D. E aí vou concatenar aqui com a cidade. E aqui eu vou colocar um tem. Concatenei novamente, né? Idade. E aqui no fim, concateno de novo anos. Dessa forma aí que vocês estão vendo na tela. Vou salvar em exemplos, item 12, salvei, show de bola, e vamos lá, F11 para compilar e rodar, e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, aqui nós temos um probleminha, o que está acontecendo aqui? Lista pessoas não foi declarado neste escopo. Então vamos dar uma olhadinha. Olha só como é que eu digitei lista pessoas. Eu digitei com 3 S's, então vou apagar um Szinho aqui que está sobrando, né? Então, salvei novamente, F11. Vamos ver aqui o que aconteceu. Aqui, mais uma vez, olha ali, o cursor parou ainda no erro aqui para me ajudar mais ainda. Tá lá, ó. Eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V e copiei aquele nome, né, de variável que estava digitado errado, estava com mais de um S. Agora eu apaguei aquele S que estava sobrando. Aqui na frente já percebo que está sobrando também. Apaguei novamente. F11 agora para compilar e rodar. Vamos ver o que aconteceu aqui agora. Agora nós temos um errinho diferente. Vamos ver aqui, ó. Cout, end L, concatenei certinho, concatenei o nome, concatenei aqui. Aqui nós temos um errinho, olha só. Sobrou um CIN aqui, viajandão aqui no meio, ó. Deve ter sido nos meus copiar e colar. Já apaguei ele aqui. Seguindo adiante, aqui tem outro CIN também sobrando. Apaguei também. E agora, acredito que não tenhamos mais erro. F11 para compilar e rodar e vamos ver o resultado. Olha lá, digite o nome da pessoa 1. João Pedro. Idade 12. Cidade Santa Maria. Nome da pessoa 2, Maria Paula. Idade 16. Cidade Porto Alegre. Nome da pessoa 3, Joana. Idade 23. Cidade Ivorá. Nome da pessoa 4, Maria Eduarda. Idade 23. Cidade São Miguel do Oeste. Nome da pessoa 5, Ana. Idade 45. Cidade Mata. E pronto, teclei Enter e olha lá o que nós temos. Temos todas as informações sendo impressas na tela, né? Tal qual eu digitei, perceba que os nomes estão completinhos, certo? As cidades também e a idade salva corretamente. Perceba que eu digitei nomes compostos, né? Cidades compostas por várias palavras, cujo nome é composto por várias palavras, né? Tipo São Miguel do Oeste, olha lá onde é que salvou São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste. Tudo certinho, a contento. E como que a gente conseguiu fazer isso aqui? A gente declarou o quê? A gente declarou apenas um vetor e uma variável simples. Esse vetor de 5 posições foi declarado como sendo do tipo pessoa, e esse tipo pessoa foi um tipo criado por nós através do uso de struct, né? A gente usou aqui um typedef struct, composto por nome, idade e cidade, e a gente chamou isso tudo de pessoa. E aí, então, a gente conseguiu instanciar variáveis, né? Declarar variáveis usando aquele tipo. E aí, na sequência aqui, né, para a gente conseguir digitar strings compostas por mais de uma palavra, a gente utilizou, né, o getLine, certo? Utilizamos o getLine, então, para ler as strings compostas, né? E usamos o CIN para ler o conteúdo, a informação numérica. E aí, quando a gente tem um getLine que vem na sequência, que vem após um CIN, a gente acaba tendo que usar esse macetezinho aqui para corrigir o probleminha que a gente dá, que é um probleminha que, na prática, parece que o nosso getLine está sendo ignorado. Então, para getlines ignorados, use um cin.ignore antes deles, tá? E aí, como eu falei, maiores informações a respeito de por que utilizar o getLine em alguns casos, por que utilizar o cin em outros, por que a gente precisa utilizar o cin e ignore em determinados cenários,
informações a respeito disso vocês encontram no link, no vídeo, né, que vai estar disponível no link aqui na descrição, tá bom? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.